Oi, turminha do segundo ano, vamos para mais uma aula. Essa será de língua portuguesa. Nós vamos estudar a ortografia, escrevendo corretamente palavras com R e RR. Para isso, nós vamos fazer a leitura da fábula O Leão e o Ratinho. No primeiro momento, eu vou fazer a leitura pausando sempre que aparecer uma palavrinha com R, tá? Igual aquela outra atividade que a gente fez também, que era da letra S, tá? Aí depois eu vou fazer a leitura normalmente da fábula e depois eu vou retomar alguns sons aí do R, tá bom? Então vamos começar. Um leão cansado de tanto caçar. Então aí o R está no final da palavra. É um som que, dependendo do sotaque, ele pode ser ar ou ar, né? Então, ou ar, né? Depende do sotaque. Ele vai fazer esse som. Se você falar ar, a língua vai dobrar lá para trás. Se você falar ar, a língua vai tremer lá em cima, né? No céu da boca. E se você falar ar, vai raspar a garganta, tá? Dormia, a mesma coisa. Também está entre uma vogal e uma consoante, não tem uma vogal depois dele, então faz o mesmo som. Espichado à sombra. Aí ele está no meio da sílaba, né? Então a sílaba bra, né? Entre o B e o A. Então ele faz o som que a língua vai tremer lá no céu da boca. Bra. De uma árvore. Aí ele está entre uma vogal e uma consoante, né, no começo da palavra, árvore. E depois ele está entre duas vogais. Então faz o som tremendo lá no céu da boca. Árvore. Vieram, aí também, né, a mesma coisa, entre duas vogais, a língua treme lá no céu da boca. Vieram. Uns ratinhos. Na palavra ratinhos, o R tá no começo. Então, a gente fala ele com som bem forte, né? Dá uma arranhada lá na garganta. Ratinhos. E aí é só uma vez ele aparece, tá? Com um som forte. Passear, no final da palavra, em cima dele. E ele acordou. A mesma coisa, entre uma vogal e uma consoante. Então, ou você entorta a língua lá para trás, ou você treme a língua lá no céu da boca, tá? Acordou, 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 tá bom? Todos conseguiram, também um R só, né? O som fraco, conseguirão. A língua treme no céu da boca. Fugir. Também no final da palavra, mesmo som. Menos um, que o leão prendeu. Aí ele está no meio da sílaba, né? Do P, entre o P e o R. Entre o P e o E. Aí fica tá? Prendeu. Embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou, mesma coisa, entre duas vogais. Então faz o som que treme a língua lá no céu da boca. Implorou. Que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Olha lá, entre duas vogais. Som fraco, né? Embora. Treme a língua lá no céu da boca. Algum tempo depois, o leão ficou preso. Olha lá, preso, ele está no meio da sílaba, entre o P e o E. Na rede, também no começo da palavra. Aí, um R só faz o som forte, né? Rede. A nossa garganta dá uma raspada, né? Dá uma arranhada lá na garganta. De uns caçadores, antes da vogal, né? Então faz o som fraco lá no céu da boca, a língua treme. Caçadores. Não conseguia se soltar no final da palavra e fazia a floresta
entre duas vogais, né? Som fraco. Inteira, também entre duas vogais. E tremer. Aí aparece duas vezes. No tre, ele tá no meio da sílaba, entre uma consoante e uma vogal. Daí ele né? Treme lá no céu da boca a língua. E no final da palavra. Com seus urros. Olha aí. Aí ele aparece duas vezes. Porque no meio da palavra, com o som forte, a gente tem que colocar duas vezes a letra R, tá? Senão fica com som fraco. Então, para ficar com som forte e a garganta arranhar, a gente tem que colocar duas vezes a letra R, tá bom? De raiva. Aí ele tá no começo da palavra, né? Então, só uma vez já fica com som forte. Nisso, apareceu, olha lá o re, né? Entre duas vogais, o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu, no começo da palavra, o som forte, as cordas entre uma vogal e uma consoante. Então, daquele jeito que eu tinha falado, né? Depende do sotaque. Soltou o leão. Moral. Uma boa ação ganha outra. Olha lá ele de novo. Na palavra moral também tem, né? Moral. E na palavra outra, ele está no meio da sílaba, né? Entre uma consoante e uma vogal. Agora eu vou fazer a leitura normalmente, tá? Sem dar essas pausas. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram correr, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho com seus dentes afiados, roeu a corda e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. Fábula de Esopo. É o mesmo escritor da fábula que a gente viu na outra aula, tá? Agora vamos retomar alguns pontos. Então, R no início da palavra, o som fica forte, treme, arranha a garganta. Rato, ratoeira, rede, rápido. R no meio da palavra, início da sílaba. Vieram, implorou, embora. A língua treme lá no céu da boca. R no meio da sílaba. Sombra, prendeu, tremer. Faz também a tremidinha lá da língua no céu da boca. E o RR. Urros, cachorro, morreu. Ah, e tem também o R entre as sílabas, né? Que faz aquele som que eu falei que vai depender do sotaque, né? Dormia, ou dormia, ou dormia. Depende do sotaque, né? Árvore e acordou. Não esqueça, quando separamos as sílabas e tiver o RR, também separamos o R. Veja um exemplo. Então, lá na palavra carro, a gente vai separar a sílaba dessa maneira. O car vai ficar numa sílaba e o ro vai ficar na outra. Então, o R fica em cada sílaba, tá bom? Cachorro, a mesma coisa, ó. K é uma sílaba. O chor, né, fica com um R e o ro fica com outro R, tá bom? É assim que nós separamos o RR, o SS também é dessa maneira, tá bom? Agora é com você. Vamos fazer as atividades do livro de língua portuguesa. A professora já vai passar as páginas, tá? Um beijão para vocês e até a próxima!